Ótima tarde. Declaro aberta a quarta audiência pública para a discussão do projeto de lei orçamentário anual para o exercício de 2025. A mesa dos trabalhos está assim composta. Pela Secretaria da Fazenda, o diretor de orçamento, Marco Antônio Campos, que representará também a Secretaria de Gabinete, a Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Pela Secretaria de Planejamento Urbano, o secretário Lúcio Fábio Araújo. Pela Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, o secretário Paulo Roberto Santana. Pela Procuradoria-Geral do Município, o procurador José Geraldo dos Santos. Pela Secretaria de Habitação, a secretária Adriana Mussi. E pela Secretaria de Administração, o diretor do Departamento de Administração e Recursos Humanos, José Antunes Pereira Neto. Registramos ainda a presença do excelentíssimo senhor vereador Marcelo Macedo. Registro também a presença e aproveito para convidar para sentar aqui dentro com a gente a nossa vereadora eleita, pastora Zelinda. Por favor, senta aqui com a gente. Registramos e agradecemos também a presença dos assessores parlamentares, do assessor Clair, assessor do vereador Serginho. Registramos também a presença de servidores, da Natália, do Planejamento, do Armando, do Desenvolvimento e Inovação, da Paula também, da Secretaria de Inclusão. Priscila e Tainã também, do Planejamento, obrigada pela presença. Do Gustavo Barbosa também. E a Paula também, da Secretaria de Habitação. Obrigada, as meninas da Finanças também da Prefeitura. Paula Santana. A Paula aqui, já falei da Paula. Nesta audiência, acompanharemos a apresentação da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025 pelo Executivo Municipal. E conforme estabelecido no regulamento desta audiência, após as explanações, os vereadores, assessores e representantes dos conselhos presentes poderão fazer suas considerações e direcionar seus questionamentos a todas as secretarias por até 5 minutos. Você, munícipe, que nos acompanha aqui na galeria do plenário, poderá participar usando a tribuna por até 3 minutos para fazer perguntas sobre o tema desta audiência. Basta se inscrever preenchendo o formulário que está aí disponível, próximo às primeiras fileiras. Encerrada a exposição principal, o formulário será recolhido e os inscritos serão chamados logo após os vereadores, assessores e representantes dos conselhos. Você que nos acompanha pela TV Câmara Taubaté também poderá participar enviando seu nome e questionamento diretamente pelo WhatsApp para o número 12-3625-9501. Serão reservados até 10 minutos para os representantes de cada secretaria apresentarem seus esclarecimentos. Para que essa audiência transcorra dentro da ordem de forma organizada, não serão permitidos apartes e os tempos reservados para os oradores fazerem uso da palavra serão controlados por esta presidência, que se encarregará de dirimir dúvidas e decidir questões de ordem que eventualmente venham surgir durante a realização da audiência. Dando início às apresentações, convidamos o diretor de Finanças, Marco Antônio Campos, a fazer uso da palavra para discorrer sobre a proposta da Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025. Boa tarde a todos, presentes nessa Casa de Leis, vereadora Elisa, parceiros da Prefeitura e a todas as pessoas que estão nos assistindo pela TV Câmara. Viemos aqui apresentar, a terceira, última apresentação de como serão compostos o orçamento da Prefeitura para o exercício de 2025. Vamos lá. As receitas estimadas são receitas orçamentárias, são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam nos cofres públicos municipais e viabilizam a execução das políticas públicas. Essas receitas orçamentárias, elas ocorrem não no início do ano, mas durante o exercício todo, a gente estima que vai arrecadar, o valor que foi orçado para o orçamento de 2025. Vamos passar para vocês a composição das receitas, que nós estimamos que venha ingressar nos cofres públicos para 2025. Receita tributária, 598 milhões, que corresponde a mais de 30% do total da nossa receita. Receita patrimonial, 17 milhões. Receita de serviço, 11 milhões.
Receita de contribuição, 18 milhões. Transferências correntes, 1.124 milhões, que corresponde a 60% da previsão do nosso orçamento, né? Que são as transferências governamentais, ou seja, recursos que nós recebemos do governo do estado e do governo federal. Outras receitas correntes, 33 milhões, receitas de capital, 176 milhões, e os valores que são deduzidos para a formação do Fundeb de 114 milhões, totalizando 1.865 milhões de reais. As despesas orçamentárias, né, são aplicadas para custear os serviços públicos como despesas correntes e investimentos. Essas despesas devem sempre corresponder ao montante estipulado para as receitas, a fim de manter o equilíbrio orçamentário. Vamos dar início com a Secretaria de Gabinete, né, que tem orçado, né, previsão para o orçamento de 2025 de 15.130.000 reais. O programa 7.001, governança e gestão administrativa, manutenção do serviço do gabinete do prefeito, previsão de 9.500.000 reais. Despesas com servidores, 4.955.000, gestão administrativa, 4.545.000 reais. Publicidade institucional, 4.500.000 reais. Programa 8.003, apoio à defesa nacional, à segurança pública e ao combate de sinistros e salvamento. Custeio do Corpo de Bombeiro, 1.130.000 reais. Total da Secretaria, 15.130.000 reais. Composição da Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Programa 7.001, Governança e Gestão Administrativa. Gestão da Secretaria de Governo, previsão de 9.390.000 reais. Despesa com servidores e encargos, 8.555.000. Gestão administrativa, custeio, contratos de serviços e equipamentos, previsão de 830.000 reais. Publicidade legal, 10.000 reais. Fundo Municipal do Direito do Consumidor, 10.000 reais. Totalizando 9.410.000. Secretaria de Planejamento Urbano, previsão de 12.549.000 reais. Composta de gestão da Secretaria de Planejamento, 10.180.000. Despesa com servidores, 5.722.000 reais. Gestão administrativa, custeio, contratos de serviços, 4.458.000 reais. Vamos fazer uma descrição embaixo, né, a pedido dos vereadores, desde a última audiência, em particular da vereadora Elisa. Geoferenciamento, 2 milhões. Sistema de formalização de processos, 780.000. Tá. Servidor em nuvem, 500.000 reais. BIM, né, 400.000 reais. Elaboração de estudos urbanísticos, 200.000 reais. Criação de aplicativo, 150.000 reais. Capacitação de funcionários, 120.000 reais, e demais custeios, mais despesas de custeios, 308.000 reais. Sendo elogiado, público. Vamos lá. Programa 7.002, planejamento estratégico, gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, 1.495.000 reais. Temos algumas ações aqui embaixo, né? E reforma de bens públicos aprovados pelo Conselho, 794.000 reais. Consultoria para a certificação de cidade inteligente, 202.000 reais. Concurso cultural de projeto arquitetônico, 100.000 reais. Sinalização de bens tombados municipais, 100.000 reais. Demais custeios, 298.000 reais. Infraestrutura e desenvolvimento urbano, ação 1.005, 873.000 reais. Restauro de bens tombados do município, 232.000 reais. Empresa especializada na confecção de projetos complementares e restauro, 638.000 reais. Serviços de projetos, 3.000 reais, totalizando 12.549.000 reais. Agora vamos para a Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo. Previsão, né, de orçamento para o exercício 2025 de 6 milhões.
a composição desse orçamento: Programa 6.004, Descubra Taubaté. Fomento ao turismo local, R$1.404.000. Despesas com servidores e encargos, R$831.000. Gestão do turismo, R$582.000. Prestação de serviços, pessoa jurídica, R$150.000. Chamamentos, guias turísticos e projetos turísticos, R$150.000. Apoio, promoção e eventos e equipamentos turísticos, R$150.000. Serviço de internet gratuita em pontos diversos do município, previsão de R$105.000. Demais custeios, R$859.000. Ainda no programa 6.004, Descubra Taubaté, temos algumas outras ações que serão desenvolvidas, como apoio a entidades ligadas a atividades turísticas, previsão de R$10.000. Educação para o turismo local, R$1.000. Manutenção dos equipamentos turísticos, R$20.000. Ainda no programa 6.004, Descubra Taubaté, temos também o funcionamento do Funtur, R$1.000. Funcionamento do Conselho Municipal de Turismo, R$3.000. Publicidade institucional, R$150.000. Ação 6.007, Gestão das Políticas de Desenvolvimento, ainda dentro da Secretaria de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, né? Desenvolvimento e Inovação, R$4.071.000. Despesas com os servidores, R$2.966.000. Gestão administrativa, R$1.105.000. Gestão operacional do RETNA, R$867.000. Demais custeios, R$3.204.000. Nós estamos discriminando, gente, as ações que têm maior relevância, tá? Porque não tem como a gente apresentar para vocês todas as ações, que são muitas ações. Então, as que têm mais, assim, mais importância, né? A gente está, a pedido, né, dos vereadores da última sessão, nós estamos discriminando, para vocês terem uma ideia melhor. Vamos lá. Programa 6.007, Gestão das Políticas de Desenvolvimento, Fomento ao Setor Agropecuário, R$330.000. Máquinas e Equipamentos Agroindústria, R$242.000. Consórcio Intermunicipal, R$50.000. Demais custeios, R$38.000, totalizando R$6 milhões. Secretaria de Habitação, previsão de R$2.262.000. Programa 5.005, Habitação, Meu Pedaço de Chão. Manutenção dos serviços administrativos de habitação, R$2.052.000. Despesas com servidores e encargos, R$1.480.000. Gestão administrativa, ou seja, despesas com custeio, contratos de serviços e equipamentos, R$571.000. Programa 5.005, Habitação, Meu Pedaço de Chão, ainda no mesmo programa. Programa e Projetos Habitacionais de Interesse Social, R$200.000. Material de distribuição gratuita, R$109.000. Aluguel social, R$90.000. Demais custeios, R$1.000. Implementação de políticas habitacionais, R$10.000, totalizando R$2.262.000. Secretaria de Administração, né, previsão de R$36.315.000. Composição dela, Programa 7.001, Governança e Gestão Administrativa. Manutenção dos serviços do Departamento de Administração, R$12.972.000. Despesas com servidores e encargos, R$11.227.000. Gestão administrativa, custeio, contrato de serviços e equipamentos, R$1.744.000. Licenciamento de software aplicativo, R$798.000. Locação de imóveis, o SMON e o arquivo, R$253.000. Digitalização de arquivos, R$200.000. E demais custeios, R$11.721.000. Ainda no programa 7.001, manutenção dos serviços do Departamento de Compras, R$3.010.000. Despesas com servidores e encargos, R$2.016.000. Gestão administrativa, custeio, contratos de serviços e equipamentos,
994 mil reais. Licenciamento de software aplicativo, 798 mil reais. Demais custeios, 2.212 mil reais. Ainda no programa 7001, manutenção dos serviços do Departamento de Frota, 19.599 mil reais. Despesa com os servidores, 19.201 mil reais. Gestão administrativa, 397.500 reais. Publicidade legal, 734 mil reais. Publicações oficiais, 644 mil reais. Publicações em editais, 90 mil reais, totalizando 36.315 mil reais. Procuradoria-Geral do Município, orçamento de 12 milhões de reais. Na sua composição, programa 7003, Advocacia Pública, manutenção das procuradorias, 11.999 mil reais. Despesas com servidores em cargos, 10.863 mil reais. Materiais de expediente de gestão administrativa, 1.136 mil reais. Manutenção do CESNJ, mil reais. PGM, 12 milhões de reais. Esses são a apresentação da previsão, né, das despesas das secretarias que hoje estão aqui representando e estão à disposição agora para eventuais esclarecimentos ou dúvidas, né, ou então esclarecimentos de como essas ações vão ser desenvolvidas durante o exercício 2025. Obrigada, Marco Antônio. Eu queria registrar aqui também a presença do vereador eleito Nicola Neto. Obrigada pela presença, seja bem-vindo. Nós vamos agora passar para o momento das perguntas, dos questionamentos, né? Nós não temos vereadores para fazer questionamento. O vereador Macedo estava aqui, não sei se precisou dar uma saidinha. Assessor, tem questionamento? Algum representante de conselho? Conselho? Conselho de Turismo? Bacana. Então, vamos lá. Eu sugiro que as secretarias anotem, né, os pedidos. Vou passar a palavra para o conselheiro. Ele tem até 5 minutos para fazer as suas colocações. Na tribuna, pode vir. Ricardo, do Conselho de Turismo, Ricardo. Obrigada. Você tem 5 minutos. Boa tarde à vereadora Elisa e aos demais representantes da mesa, secretários e diretores e assessores. A gente vem representando o Conselho de Turismo, né? Eu sou vice-presidente do Conselho, né? A Gisele, que é a presidente, ela está em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, foi participar do lançamento do programa da Secretaria de Turismo, né? Que desenvolve um projeto agora a respeito do turismo náutico e turismo ferroviário. E Taubaté está diretamente ligado ao turismo ferroviário, que há uma previsão, né, desse desenvolvimento e que haja uma parada, né, que a estação de Taubaté volte a funcionar como um receptivo, né, de turismo, por conta desse programa do Estado. E com relação ao turismo náutico, Taubaté está integrado à região turística Rios do Vale, e nós temos vários municípios que estão integrando esse programa, principalmente os municípios que têm represa, né, por conta, né, dessa dinâmica da náutica, e entre outras perspectivas, assim, que esse perfil turístico deve trazer aqui para a nossa região. Então, fui lá representar o nosso município na Secretaria, no Palácio dos Bandeirantes, né? E com relação ao orçamento, a gente não, quando fica para o lado de lá, do vidro, a gente não tem muita condição de enxergar bem os números, né? Porque parece para a gente muito pequeno
né? Então, mas eu percebi alguns valores ali que estão bem abaixo, né, do que era a perspectiva nossa. Porque em julho nós tivemos uma reunião na secretaria e dentro daquela reunião a gente teve até um compromisso aí da secretaria de ter uma melhora na dotação orçamentária do conselho, do fundo, né, e também do próprio orçamento da secretaria, para que a gente tenha perspectiva de desenvolvimento do turismo na cidade. E na cidade, quando a gente fala cidade, é no município, né? A gente que é urbanoide, a gente tem esse problema, né? E muitas vezes a gente tratar o município como só cidade, né? Mas daí a gente percebe ali que os valores estão bem abaixo do que foi discutido, né? E foi até pedido que a gente apresentasse umas propostas, né, para que a gente pudesse desenvolver o turismo para o ano que vem. E nós encaminhamos via ofício à secretaria, dentro do processo lá do UNDOC. Eu queria só apresentar os valores que a gente apresentou, né, solicitou, que para participação, né, a gente entende que Taubaté necessita de promoção dos nossos atrativos turísticos e de forma geral. E a gente entende que as feiras é um bom momento da gente fazer essa publicidade, porque as feiras são direcionadas a profissionais que desenvolvem o turismo no Brasil inteiro, na América Latina, até mesmo para fora. E a gente está praticamente fora do circuito de promoção do Estado, porque não tem relacionamento, o município não tem relacionamento com a Secretaria de Estado de Turismo, então a gente fica muitas vezes fora. Então a gente precisa fazer um investimento para poder se inserir nesse processo. Dentro são várias feiras que a gente entende que são importantes, dentre elas a ABAV, a WTM, né, que é uma feira latino-americana. Também tem o Salão São Paulo, e também tem a ABAV, tem a estadual e tem a nacional. Então são 4 feiras, e dentro desse investimento a gente fez uma proposta de R$100 mil, né? A gente precisa realizar a conferência de turismo, porque a gente precisa desenvolver alguns temas que no decorrer do ano no Conselho a gente não consegue. Então a gente precisa ter um momento específico. Para essa conferência a gente solicitou R$20 mil. A gente tem que fazer a atualização do plano de diretor de turismo em 2025, que a legislação determina que a cada 3 anos a gente faça isso. E a gente precisa contratar empresa especializada, né, no ramo. Nós solicitamos aí R$40 mil para fazer essa atualização. E também tem a questão do Centro de Informações Turísticas, que a gente precisa fazer operacionalização. E a gente solicitou R$100 mil para isso, né? Então foram valores que a gente solicitou que a gente percebeu ali, dentro do que foi exposto, não foi nada contemplado, né? Então a gente lamenta, né? Porque a gente às vezes há uma impressão de que o orçamento é feito no gabinete e quando a gente tenta participar, as nossas solicitações não têm assim um retorno, né? Nem um mínimo de retorno, né? Então é isso que eu gostaria de trazer, né? Que o orçamento fosse mais participativo, né? E que as nossas demandas fossem, pelo menos, em parte atendidas. Muito obrigada. Ricardo Ferreira, vice-presidente do Conselho de Turismo, né? Obrigada pela participação. Os conselheiros estão sempre acompanhando, né, nas audiências públicas do turismo, de metas fiscais. A presidente Gisele também. Parabenizo todos os conselheiros do turismo que são bem ativos mesmo. Eu vou aproveitar e vou fazer os meus questionamentos. Se alguém mais quiser se inscrever ou mandar questionamento online, eu vou pedir para mandar brevinho, porque a gente vai encerrar daqui a pouco, tá? Com relação, vou pegar um pouquinho já da Secretaria de Desenvolvimento, comparando um pouquinho com o ano anterior, a gente teve uma diminuição no orçamento, né, de quase R$1.900.000. Lógico, tem várias questões envolvidas nisso, né, mas eu tenho sempre comparado, feito aqui perguntas com relação a isso também para os secretários. E na Secretaria de Inovação a gente tem uma diminuição. Eu acho que o secretário vai responder as questões do Ricardo, né? Mas é muito importante essa questão que o Ricardo traz para a gente de orçamento participativo.
Não são muitos os que participam, né? Mas os que participam, às vezes, têm mesmo essa impressão de que dá sugestões e essas sugestões nunca são acatadas. Lógico que o gestor do orçamento, né, os secretários, eles têm que olhar ali o que é possível, o que não é, né? É muito difícil isso. Tomara que a gente consiga, inclusive, aumentar a receita para a gente potencializar nossas políticas públicas. Mas é bacana trazer isso à tona também. A população precisa participar. Para a gente, assim, uma hora nós vamos chegar num lugar, tenho certeza disso, de que essa construção do orçamento ela vai ser mais considerada coletivamente, olhando no olho da população e falando o que é possível e o que não é, porque também tem que gerir, né? Quando a população se coloca também num lado do gestor, que tem que olhar para a secretaria inteira, acho que consegue ver que, de fato, precisa administrar bem esse recurso. Eu destaco aqui e parabenizo, eu sei que é um trabalhão para vocês discriminar o que é gasto em cada um. Eu e o vereador Serginho sempre apontamos essa descrição, né, Marco? É importante, a gente consegue olhar melhor para isso. Mas hoje, nas primeiras secretarias, inclusive eu fiquei um pouco com dúvida dessas duas, a gente não teve essa descrição. E na secretaria de gabinete, por exemplo, a gente teve um aumento do ano passado para esse ano de mais de 3 milhões de reais. Então, assim, a gente tem uma defasagem, por exemplo, no turismo, no desenvolvimento e inovação, que a gente perde aí mais ou menos quase 1 milhão, mas a gente aumenta na Secretaria de Gabinete 3 milhões de reais. E aqui na descrição, nós temos despesa com encargos, que já é quase a metade, quase 5 milhões de servidores e encargos na Secretaria de Gabinete, e 4 milhões e meio de publicidade institucional. Eu entendo que não está tão descrito porque é publicidade, né? Mas enfim, então falar um pouquinho para a gente nesse sentido da Secretaria de Gabinete, que teve esse aumento considerável de 3 milhões. A Secretaria de Governo e Relações Institucionais também teve esse aumento mais considerável. Essa Secretaria de Governo, ela tem uma folha de pagamento, uma despesa com servidores e encargos, que é quase 90% do valor. Então, nós tivemos um aumento de 2 milhões de 2024 para o ano que vem, 2025, mas numa gestão de 9 milhões e quase 400, a gente tem 8.500 só com despesa de servidores numa Secretaria de Governo e Relações Institucionais. Então, se puder explicar um pouquinho para a gente essa situação, por favor. A Secretaria de Planejamento Urbano teve não dá nem para falar que é um aumento, né, secretário? 300 mil a mais, mas é como eu falei, essa descrição, e muito bem falou o Ricardo, ali de fora fica um pouco prejudicada a apresentação, né, os números, mas essa descrição permite a nós, vereadores, à população, aos servidores, olhar melhor, saber melhor onde que vai ser gasto esse dinheiro, né? Quando a gente tem uma Secretaria de Governo e Relações Institucionais com orçamento de 9 milhões, sendo 8.500 para pagar servidores, qual é a atuação dessa secretaria que precisa ter esse valor tão alto, né? Enfim, das secretarias de hoje, a Procuradoria-Geral também teve uma diminuição, mas diminuição no valor, né? Mas é um pouquinho diferente das outras secretarias. E a habitação teve um aumento pequeno, mas a habitação também é uma secretaria que a gente sempre comenta aqui. Ela é uma secretaria que o orçamento dela praticamente inteiro é para pagar servidor, né? Então, infelizmente, a gente não consegue nem ter investimento nessa área. Bom, esses são os meus questionamentos, as minhas questões, as minhas colocações. Depois eu vou passar para vocês responderem. Se alguém mais quiser se inscrever, se inscreva. Eu declaro agora encerrado os questionamentos pela internet. E
o cerimonial... Ô, Tiago, por favor, eu não sei se tem alguma inscrição lá, aí você só dá uma olhadinha, por favor. A gente vai encerrar também as inscrições aqui fora. E eu vou passar, então, agora para os secretários, para eles poderem responder aos questionamentos. Vou passar a palavra para o secretário de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, Paulo Santana. Boa tarde, vereador, vereadores presentes, assessores, público aqui presente, internautas, telespectadores. Queria agradecer a presença do Conselho de Turismo, como já dito pela secretária, é muito importante isso, mostra que realmente o Conselho vem atuando, isso é parabéns, a gente fica muito feliz com isso. Mas eu gostaria, de falar um pouco com relação, quando a vereadora começa iniciando, falando que a chave do negócio é a receita, né? Infelizmente, todos sabem, é público, nossa receita continua, quando cresce muito pouco, e ainda, às vezes, na maioria das vezes, está aqui Marquinhos sofrendo que ela diminui. Então, nós temos, sim, uma projeção muito grande para os próximos anos, que aí, sim, aí começa a minha resposta, Ricardo e Conturo. Bom, quando a gente fala de fundo, o fundo, ele não gera o orçamento, né? São recursos que vêm, são repassados. Então, é muito importante que isso fique claro. E aí eu emendo e parabenizo mais uma vez o Contur, quando o Contur vai a São Paulo, no caso com a presidente, doutora Gisele, participar de eventos, que é o que a gente tem buscado, que é o que a Secretaria tem visualizado, que a Secretaria desenha e entende. Não só para o turismo, mas como para outros segmentos, como ainda para as outras diretorias nossa, como a inovação, como a indústria. A gente, citando a indústria, por exemplo, o governo federal, com o programa Indústria 4.0, traz aqui um aporte de valores excepcionais. Mas a gente pergunta, qual é o projeto, qual é a situação em que nós precisamos ou podemos aplicar esses recursos? Mesmo que não seja só a Secretaria buscar, que sejam entidades, que sejam os empresários, esse é o papel. Então, aí está a grande questão. Infelizmente, nós temos que entender, e aí eu volto para o Contur, falando com relação à capacitação, à certificação. Nós precisamos de entender, e eu tenho visto isso, que realmente o Contur tem feito isso, que é buscar capacitação, certificação, para que os produtos e serviços do Conselho, ou melhor, do trade do turismo de Taubaté, possam ser colocados na prateleira. E aí, respondendo também a pergunta do Ricardo, do Contur, falando com relação ao ofício encaminhado via o ANDOC, esses são apenas projetos, eles ainda não foram aprovados, né? Nós podemos citar agora, recentemente, um projeto que foi apresentado, eu vou citar o nome, pelo Mirra, que nós fizemos de tudo, uma vez, para caminhar com esse projeto, porque era um projeto que sim estava aprovado, que ele estava certificado e que nós poderíamos apoiar. Ainda falando de investimento no turismo, recentemente nós buscamos uma parceria com o Sebrae. Para quê? Para que nós fizéssemos uma leitura de qual era o nosso potencial, de quem eram os atores, para que nós pudéssemos capacitar esses atores e, diante dessa capacitação, formatar produtos e aí sim, com os produtos formatados, colocá-los popularmente dizendo, na prateleira, para que aí sim pudéssemos comercializar. Eu vou ainda citar um operador no município que nós estamos fazendo o máximo possível para levar o produto dele de uma forma de divulgar, que é o Silésio. Quando o Silésio apresenta roteiros consolidados, com vários atores,
com várias empresas participantes desses roteiros, ou seja, ali sim está um produto certificado, avaliado, e esse produto é um produto que a gente pode usar até como bandeira e ainda, como o Ricardo disse, com relação a vendê-los em eventos, tanto regionais, estaduais e até nacionais. Então, deixando, né, e finalizando, a gente entende da necessidade, a gente sabe perfeitamente, eles sabem disso, eu converso com eles, tenho feito de tudo, mas infelizmente a gente fica muito limitado com relação ao orçamento, ou melhor, à receita do município, e que cabe à nossa secretaria. E aí eu volto a fazer esse apelo para que as entidades, como o Contur, busquem sim projetos, busquem recursos a nível estadual, que a gente sabe que tem, como a doutora Gisele está nesse momento, conforme o Ricardo disse, no Palácio dos Bandeirantes, para que assim nós possamos fazer a nossa parte. E também a secretaria, ela tem buscado parcerias para desenvolver não só o segmento do turismo, mas também outros segmentos. Recentemente nós fizemos um evento fomentando a indústria, que nós não utilizamos nenhum centavo público, ou seja, esses eventos promovendo o desenvolvimento da indústria e o próprio empresário fomentando ele, ou seja, participando desse contexto amplo de orçamento, né? Então, deixo aqui a minha sugestão para que isso aconteça, que aí sim a secretaria possa estar cada vez mais presente, atuando nesse contexto. Então, o que pode acontecer, e o Marquinhos me corrija se eu estiver cometendo um erro. Só falar aqui porque ninguém escutou. Eu perguntei para o secretário sobre a questão da conferência, né, de turismo, né, secretário? Sim. Que eu perguntei se a gente tinha orçamento destinado para isso, que eu acho que o Ricardo falou em 40 mil que tinha sido sugerido pelo Conselho, né? O Conselho de Cultura conseguiu estar fazendo conferências, né, para organizar o Plano Municipal de Cultura. Aí eu não sei se essa conferência do turismo seria para um Plano Municipal de Turismo, não sei. Não, não é. É uma necessidade em função do desenvolvimento do turismo, não é isso, Ricardo? Mas o que acontece é justamente, volto a falar com relação à participação do trade, né? A necessidade. Nós temos hotéis, temos empresas de turismo que têm interesse até desse contexto de um processo circular, onde seja, qual é a contribuição de outros atores, de outros parceiros nesse contexto de colaboração para o desenvolvimento do turismo, né? E usando um exemplo da participação, ainda falando que é um pouco de turismo e comércio ao mesmo tempo, nós estamos buscando o apoio de empresas do município para o Natal, ou seja, para fomentar o Natal no município, que traz um processo turístico, passa a ser uma referência turística e ainda fomenta o comércio. Ou seja, nós estamos buscando com as empresas do município para que elas mesmas passem a contribuir com que até então elas não fazem isso, ou ainda não faziam quando fazem de uma forma muito irrelevante. Então, assim, era isso que eu gostaria de deixar, que a Secretaria e a Prefeitura não estão se eximindo de suas responsabilidades, porém, em contrapartida, a gente visa a questão de responsabilidade com o orçamento público, evitando, né, problemas e tragédias que nós já visualizamos recentemente e que seria muito fácil fazer e deixar para alguém pagar. Passo a palavra para o Marco Antônio. Então, gente, em função do questionamento da vereadora Elisa com relação ao aumento das despesas do gabinete, é que em função da lei administrativa, uma mudança que teve, nós tivemos que alocar
o departamento de compras e alguns setores também da mesma área para a Secretaria de Gabinete. Então, em função disso, ocorreu isso. Secretaria de Governo é a mesma coisa, tá? Tem alguns setores, por exemplo, convênio, corregedoria, também deixaram de ser locados em uma secretaria e passaram para a Secretaria de Governo. Por isso que você vai ver um aumento substancial. Com relação à publicidade, a gente, no último ano de mandato, a gente tem que fazer um orçamento com a média dos 3 últimos anos, valores liquidados, não empenhados. Então, no ano de 2024, a publicidade, ela tende a ter um valor menor mesmo, mas no próximo ano ele já volta aos valores que a gente tinha costume mesmo de ser utilizados, tá bom? Eu vou passar a palavra para o secretário Lúcio, falar um pouquinho. Nós temos perguntas de internautas. Inscrição daqui também temos? Não, aqui não temos mais inscrição. O secretário vai falar e depois eu faço a pergunta do internauta. Muito boa tarde a todos que estão aqui participando dessa audiência, essa LOA. A apresentação da LOA é muito importante a gente salientar a importância da participação popular na audiência pública, principalmente da LOA. Quando a gente está discutindo, apresentando possibilidades, previsões orçamentárias de fato, que levam em consideração o que pode ser implementado no município de Taubaté. A vereadora Elisa bem falou da Secretaria de Planejamento que não teve uma grande alteração de valores, e isso não é muito positivo, mas o Marcos já bem salientou a limitação financeira que nós temos. E é importante a gente sempre deixar bem claro que esse tipo de investimento mostra o quanto a cidade de Taubaté pode continuar se desenvolvendo, mais do que crescendo, continuar se desenvolvendo de uma maneira eficaz, levando em consideração a sustentabilidade, a equidade, sempre com um olhar socioambiental. Então, assim, a Secretaria de Planejamento, ela tem essa responsabilidade. E diante dessa apresentação que nós temos, diante da limitação financeira que nós tivemos para a apresentação também da LOA, eu gostaria de salientar, por exemplo, que nós deixamos reservado, tecnicamente, R$2 milhões para já dar os passos consistentes na revisão do plano diretor. Nós temos um plano diretor no município de Taubaté que foi feito em 2017, com a revisão em 2019, outro em 2021, mas que vai precisar ser atualizado de maneira consistente até 2027, que é o prazo máximo que a gente teria de 10 anos. E essa revisão pensa realmente isso, pensa o que a cidade de Taubaté pretende para os próximos anos, como ela deve se desenvolver, o que ela deve levar em consideração para ser observado. Então, assim, na Secretaria de Planejamento, a gente pega que grande parte do recurso é destinado à folha de pagamento dos profissionais que lá trabalham com muita eficácia. Ainda assim, a gente conseguiu ter um pequeno investimento nesta área de plano diretor. Mas vale salientar também que nós temos responsabilidades quanto ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que nós conseguimos apresentar um plano consistente de ação que leva em consideração as multidisciplinaridade para ser efetivada no município de Taubaté. E, no mais, são investimentos outros complementares também que vão acabar dando suporte para que isso aconteça de uma maneira consistente. Bom, essas são as minhas considerações iniciais e obrigado. Obrigada, secretário. Eu vou fazer agora, então, os questionamentos do telespectador. Participação de Ângelo Rubim. Boa tarde. Cumprimento a todos e faço os seguintes questionamentos. Eu vou passar depois a folhinha para os secretários, mas eu peço também que prestem atenção para ver qual que é de qual secretaria. Primeiro, em relação ao Fundo Municipal de Turismo. Qual é a função do fundo e como ele tem sido usado nos últimos anos? Porque a secretaria reservou apenas R$1.000 para esse fundo. Por quê? 2. Quais as ações transversais para a área de turismo que estão planejadas para o próximo ano? Dentre elas, quais as específicas em transversalidade com a área da cultura? 3. O prefeito Saldi já disse publicamente que o aspecto mais representativo da atração de turistas para a cidade é, em suas palavras, o, abre aspas, turismo médico, fecha aspas. Isso se sustenta? Se sim, o que foi planejado para estimular outras formas de atração de turistas? 4. Qual foi a participação do Conselho Municipal de Turismo
na construção do orçamento para essa área. 5. Quais serão os bens tombados que serão restaurados e reformados? 6. Quais os projetos de restauro estão previstos para o próximo ano? 7. Há uma ação para a digitalização de documentos do Arquivo Geral? Há uma ação para a digitalização de documentos do Arquivo Geral. É possível estender esse serviço para o arquivo histórico, uma vez que são documentos do mais relevante interesse público e contam com proteção precária? Agradeço e desejo uma excelente semana a todos. Bom, essas foram as questões. Lúcio, pode começar? Restauro, patrimônio. Se precisar também... Bom, o vice-presidente do Conselho, Ricardo, ele gostaria de retornar à tribuna para complementar a sua fala. Então, eu vou abrir essa sessão para o Ricardo, retornar à tribuna. Enquanto isso, os secretários vão se organizando para fazer as respostas, tá? Ricardo, por favor. Percebi que na organização do orçamento existem alguns valores, né, que são destinados à mesma denominação. Por exemplo, no gabinete tem a publicidade institucional, 4,5 milhões, né? E no turismo tem a publicidade institucional, que é 150 mil. Só que no turismo a gente não quer publicidade institucional. A gente quer promoção, né? E dentro desse contexto de ter tanto valor para a publicidade institucional do gabinete, é possível que haja remanejamento, a gente consegue, no decorrer desse processo da organização, né, da lei, do orçamento, a gente consegue propor remanejamento, até mesmo dentro da secretaria, entre outras secretarias, né, teve a questão do Rubim, né? Por meio da internet, fazendo essa transversalidade, né? Porque nós precisamos, né, de que haja essa transversalidade, principalmente na cultura, porque é o nosso principal, né, produto turístico, né? É possível que haja esse remanejamento dentro desse processo? Isso? Obrigada, viu, Ricardo? A gente teve mais uma participação de internauta. Nós estamos só providenciando aqui a última participação. E aí, pode já passar? Lúcio? Vou passar, então, para o secretário Lúcio. É importante salientarmos que, quanto ao investimento específico destinado para os bens tombados da cidade de Taubaté, a gente tem uma visão bem macro disso tudo. Nós temos o plano de patrimônio sendo aprovado na Câmara Municipal de Taubaté, então ele está em processo de aprovação. Nós temos já a plena certeza de vários imóveis públicos que precisam de cuidados rápidos e emergenciais, mas a previsão orçamentária está levando em consideração a Capela do Pilar, a sinalização desses bens tombados de uma forma geral, também o apoio à Semana de Patrimônio de 2025, que vai acontecer, o concurso cultural do Centro Histórico, a revitalização da Bica do Bugre, que está em processo de tombamento, e o restauro interno das paredes da Vila Santo Aleixo. Isso são recursos específicos do Fundo Municipal, que está sendo destinado e está sendo previsionado hoje na LOA para esse tipo de investimento. Mas nós temos também outros imóveis tombados no município que demandam também uma atenção, um olhar, uma preocupação pela Secretaria de Planejamento, pela Secretaria de Cultura também, que precisam de cuidados e precisam de investimento com investimentos que sejam concretos. E isto a gente continua lutando para, de fato, conseguir dar esse espaço consistente
e conseguir proteger cada vez mais e evidenciar a importância desse patrimônio na cidade de Taubaté. Obrigada, secretário. A pergunta chegou, a participação do João Paulo, se o reajuste dos servidores está previsto nesse orçamento. Essa é uma questão, acho que para todos, né? Porque são todas as secretarias, mas acredito que dê para responder aqui, o Marco consiga responder se dentro dos orçamentos o reajuste dos servidores está previsto. Passo agora a palavra para o secretário de Desenvolvimento, Inovação e Turismo, Paulo Santana. Nós estamos encaminhando para o encerramento. Bom, são algumas perguntas bem interessantes, então nós vamos lá, né? Deixa eu aproximar um pouco mais do aqui. Tá. Qual que é a função, né? O Ângelo Rubim. Qual é a função municipal do Fundo Municipal de Turismo e como ele tem sido usado nos últimos anos? A função do fundo é realmente, claro, fomentar, né, o turismo. Algumas ações para o desenvolvimento do turismo, seja ela de capacitação, de organização de programas, essa é a função do fundo. E como ele tem, e na verdade esse fundo, ele é gerido pelo próprio Contur. E como ele tem sido, aliás, é um dos participantes que gere o fundo. E como ele tem sido usado nos últimos anos? Justamente, né, o valor, a pergunta é clara, porque não tem um valor excepcional. Então, há necessidade de investimento no fundo, sim. Mas é como eu disse, há necessidade, porém, nada impede do fundo, do conselho, de buscar a manutenção dele, o incremento dele, fomentando ele através de outros aportes. A Secretaria reservou apenas R$1.000 para esse fundo. Reservou R$1.000, como eu acho que o Marquinhos ainda mais que ninguém pode explicar isso. É apenas para que nós possamos manter essa ficha, né, essa dotação, para que ela possa ser remanejada no futuro. Ou seja, por quê? Porque nós não temos um orçamento capaz de suprir todas as necessidades. Gostaria muito de poder colocar valor de milhões, ou então até o que fosse suficiente para cumprir as obrigações, mas infelizmente nós não temos, e nós temos que estar limitados a esse processo, evitando qualquer problema de inadimplência ou então de irresponsabilidade. Quais são as ações transversais para a área do turismo que estão planejadas para o próximo ano? Dentre elas, quais são as atividades específicas e transversais com a área de cultura? Bom, como já disse, nós temos uma potencialidade excepcional no município, né? Nós precisamos de visualizar a questão da capacitação do ordenamento. Toda vez que é apresentado um projeto, e esse projeto ele tem um entendimento que ele é sólido, que ele é sustentável, nós vamos fazer de tudo para apoiar esse projeto, e uma vez que nós tenhamos saldo, né? Exemplo, como eu disse agora há pouco, do MIRA, que é um projeto que ele nos apresentou, que é o endereçamento para as propriedades. Isso é muito importante. Foi um complemento de um programa que já veio do Estado, nós já tínhamos uma grande parte, mas acabamos fazendo uma outra. E ainda até vale a pena citar a dificuldade que nós tivemos para executar, porque foi feito chamamento e não teve ninguém aderindo ao chamamento. Ou seja, tivemos que fazer complemento de valores ainda para que esse programa fosse executado. Então, são ações como essa, são projetos que são apresentados. A gente pode citar, por exemplo, para o ano de 2025, o fomento de Quiririm, da região de Quiririm, do distrito de Quiririm, que volta a falar que por si só é um programa, um projeto, uma localização, uma localidade em que existe ali um apelo, existe uma cadeia em torno da questão gastronômica, obviamente turismo, num leito hoje de fluxo, que é a rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, que atrai pessoas de todos os lugares. Então, e ainda, tanto que, por exemplo, quando se fala da festa de Quiririm, ou outras festas que são
feitas em Quiririm são festas excepcionais. Então, ou seja, nós vamos ampliar aqui o processo, o distrito, vamos criar um regimento distrital com relação ao fomento do desenvolvimento gastronômico e turístico para o local, da mesma forma como em outros lugares. Nós temos alguns programas que nós estamos buscando desenvolver, como eu disse, relação com parceria com o SEBRAE, na identificação de roteiros e ainda dos atores, dos possíveis participantes desses roteiros. Aí nós vamos capacitar esses roteiros, os atores, certificá-los para aí sim fazer a divulgação. Nós estamos pleiteando junto à Secretaria de Agricultura, com a parceria da Secretaria de Turismo do Estado, as duas do Estado, tanto com o PIAI, com o secretário PIAI e com o secretário de Turismo, a Casa da Semente, para que ali nós criemos um receptivo local, abrangendo não só o processo de turismo, como já dito, com relação à rede ferroviária, que vem sinalizando um possível parada em Taubaté. Então isso vai sim fomentar e aí volta num contexto onde a gente fala da necessidade da capacitação. Ampliando aqui, trazendo uma resposta, falando quando o prefeito traz que no Taubaté tem um turismo médico, eu acho que não houve uma interpretação muito saudável da fala do prefeito, no meu entendimento. É sim, por quê? Porque Taubaté tem um hospital regional, Taubaté recebe, todos nós sabemos, a quantidade de pessoas que vêm de outros municípios para tratamento médico dos consórcios municipais, né? Então, obviamente, não só às vezes vem a pessoa, o paciente, mas vem acompanhado acompanhando esse paciente. Então, os hotéis, as pousadas, os postos de gasolina, e lanchonete, restaurantes são beneficiados com isso. E aí a gente traz a pergunta, será que o empresário não conseguiu enxergar esse entendimento, não teve essa visão empresarial? E o que ele está fazendo? Ele está melhorando o seu parque produtivo de restaurantes, lanchonetes e outros comércios, empresas, para que atendam isso? Porque a gente está misturando talvez um processo de saúde com um processo de turismo, né? Então, assim, mas não impede de que ainda quem vem acompanhado não possa sim ter essa estrutura como outros atrativos turísticos do município, para que num eventual espaço ele consiga usar desses equipamentos turísticos. Queria aproveitar, não foi citado isso, mas me desculpe, mas eu não posso perder a oportunidade de falar. Infelizmente, muitas vezes, a prefeitura tem tido ações para o desenvolvimento do turismo, da indústria e outros, mas nós somos, às vezes, inibidos de realizar esse investimento por entendimento, às vezes, de ações que inibem o desenvolvimento. Eu vou dar um exemplo da Praça Santa Terezinha. A Praça Santa Terezinha, um equipamento fantástico que tem um atrativo turístico, que é o Santuário de Santa Terezinha, que todos sabem que só perde para Lisieux. Nós não podemos fazer nada ali, por uma série de fatores que eu acho que não vamos adentrar aqui. Mas isso é importante que as pessoas saibam, porque muitas vezes nós não conseguimos fazer certas ações por uma série de outras barreiras que às vezes acham que a prefeitura ou a secretaria, o prefeito, não querem fazer, né? Bom, são essas as minhas colocações, que as outras... Sim, claro, obrigado, vereadora. Não tenha dúvida. Nós já dissemos isso. Por favor, vereadora.
Eu falei para o secretário sobre a questão que o Ricardo trouxe, né, da publicidade institucional, se pode rever esse orçamento, se pode trocar, porque ele até comentou, né, a gente não quer publicidade institucional, a gente quer outras coisas, promoção. Então, se é possível fazer esse remanejamento dessa parte do orçamento. É possível, sim. O que é importante é que exista essa ficha, já existe essa sinalização, porque ou uma manutenção, uma revisão interna destes valores, uma transferência, ou ainda que haja a possibilidade de receber verbas, né, aporte de outros programas e projetos a nível federal e estadual. Eu vou passar para o Marquinhos para ele completar algumas perguntas aqui, por favor. Então, Ricardo, com relação aos 150 mil, para você ter uma ideia, a única secretaria, o único departamento que foi contemplado com publicidade institucional foi o turismo. Foi um pedido do secretário na época, que a gente desse um cuidado especial para que fosse melhor divulgado o turismo em Taubaté. Por isso que a publicidade teve também dentro dessa secretaria, não só na Secretaria de Gabinete, que engloba toda a publicidade de todas as secretarias. Mas a Secretaria de Turismo, na verdade, ela foi contemplada. Eu acho que é uma coisa positiva com relação à publicidade na área de turismo em Taubaté. Com relação ao remanejamento, que o nosso secretário explicou, não só com relação à Secretaria Específica de Desenvolvimento e Inovação. Todas as secretarias da Prefeitura, elas têm um percentual da qual as ações podem ser remanejadas. Por isso que às vezes as pessoas ficam muito preocupadas, atentas a números. Nossa, por que R$1.000 aqui? Por que 2.000? Eu só vou ter R$1.000 durante o exercício para gastar? Não. Esses são valores que a gente tem que alocar dentro no orçamento, que a gente tem limitação dentro dele, né? Mas durante o exercício, podem e ocorrem muitos remanejamentos das ações. Não é só na secretaria, todas as secretarias ocorrem isso aí. É lógico que nós temos um limite de percentual, né? Porque senão o orçamento fica totalmente distorcido. Mas isso ocorre com todas as secretarias, por isso não tem essa preocupação. Mas por que só R$1.000 aqui? Eu só tenho 1.000? Não é. Tá? Dentro da própria secretaria, o remanejamento entre as ações da secretaria pode ocorrer, tá bom? A verdade até eu pinco o pessoal aqui do orçamento, que não, a palavra correta não seria nem remanejamento, seria transposições, que as transposições são alterações que você passa dentro da secretaria. Quando passa de uma secretaria para outra, que é remanejamento. Mas como já ficou a cultura de remanejamento, a gente acaba incluindo essa palavra de remanejamento para isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. De acordo com relação ao reajuste e revisão geral anual, foi previsto no orçamento do prefeito, pediu para que fosse contemplado a revisão geral anual. O que é revisão geral anual? É uma previsão que tem na Constituição Federal que permite que o município possa repassar os valores de perdas inflacionárias para o servidor público. Quando a gente fala em reajuste, é um pouco diferente de revisão. A revisão é o valor da inflação, o reajuste seria a inflação e mais algum percentual que, além do que foi previsto na inflação. Mas a revisão geral anual, ou seja, a correção inflacionária, ela está prevista no orçamento. Bom, antes de encerrar, eu gostaria também de registrar a presença do Lucas Alves, assessor da vereadora Vivi. E chegamos ao fim da quarta e última audiência pública sobre a Lei Orçamentária Anual para o exercício de 2025. Eu encerro agradecendo a participação dos representantes das secretarias municipais, do representante do Conselho de Turismo, dos munícipes presentes, dos internautas, telespectadores que acompanharam pela TV Câmara e pelas redes sociais. Ressalto a importância do acompanhamento pela população sobre como o orçamento será composto, onde serão destinados recursos e em que isso refletirá o desenvolvimento da nossa cidade. Continuem acompanhando. Esse ano nós encerramos as audiências de lei orçamentária, mas teremos ainda a votação dessa lei orçamentária. E no próximo ano, em fevereiro, nós teremos as metas fiscais, que aí é uma apresentação de onde foi gasto o dinheiro. Uma ótima tarde a todas as pessoas. Muito obrigada.